Hoje, nessa série de Natal, eu quero compartilhar com vocês Lucas capítulo 1, o versículo de número 26 a seguir, que fala sobre o predito, que foi ali predito o nascimento de Jesus. Uma passagem maravilhosa. E é a minha oração, de fato, que não seja apenas mensagens, uma a mais, mas que seja a palavra de Deus para abençoar teu coração hoje. Falando sobre essa realidade do predito, a predição do nascimento de Jesus, começando no versículo 26, diz que no 6º mês o anjo Gabriel foi enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Quando eu começo a me envolver com essa história do nascimento de Jesus, realmente é envolvente, é muito especial começar a imaginar, meu Deus, como foi isso, como aconteceu. E agora que estamos próximos ao Natal, como eu tenho dito, Jesus não nasceu em dezembro, sabemos disso, mas é uma data que ficou estabelecida e onde o mundo ocidental, principalmente, se envolve ao redor dessa questão de Natal. Provavelmente será um Natal um pouco diferente, atípico dos outros, pela questão da pandemia, pela questão de como estamos vivendo agora nessa atualidade. Mas uma coisa eu tenho certeza, que o GPS de Deus ele não falha. Deus, ele, no tempo dele, ele achou a outra peça essencial do seu projeto. Ele tinha, há um tempo atrás, menos de um ano, encontrado em Zacarias e em Isabel as pessoas certas para que através delas, daquele casal, viesse o que Isaías profetizou, que seria o que veio para preparar o caminho do Senhor, a voz que clama no deserto. E agora, a outra parte do projeto estava um pouco distante dali, de Jerusalém. Estava na pequena aldeia de Nazaré. Louvado seja Deus. Deus, ele tem as pessoas certas. Deus seja louvado. E ele sabe onde elas estão. E ele está preparando os corações delas, mesmo que elas não saibam, para o momento exato, para juntar partes do seu propósito e realizar então a sua vontade no tempo determinado. Eu pergunto para você, você acredita que esse Deus que opera dessa forma, ele já não faz mais assim? Você acredita que Deus já não coloca um sonho no coração de alguém, ou melhor dito, uma parte dele e na outra pessoa uma outra parte, e então vai juntar propósitos? Quero te dizer que Deus, ele já sabe onde você está, e na hora certa, ele vai te localizar para te enviar uma mensagem. Aqui foi Gabriel, um anjo de Deus que veio até Maria. Deus pode usar, sim, uma profecia, Deus pode usar, sim, um dom, uma pessoa, um sonho, uma visão. Deus pode se revelar diretamente a você. Deus se revela através da sua palavra. Uma coisa que é muito importante, qualquer revelação que a gente entenda ser de Deus, todas devem estar baseadas nas Escrituras. Assim que Deus tem algo para mostrar para você. Escute bem isso, não é uma mensagem aleatória, não é uma mensagem que está solta aí no ar, é você mesmo que está ouvindo isso. Eu creio em propósitos, eu creio em direções, eu não creio em casualidades, eu creio sim que Jesus preparou esse momento para você ouvir esse áudio e entender que Ele vai te achar. E que você está sendo preparado para cumprir a outra parte do propósito que Deus tem. Você está entendendo isso? Minha irmã, meu irmão, casal, jovem, criança, adolescente, todos os irmãos da vida plena, vocês estão entendendo isso? Versículo 26 para mim é tremendo. O GPS de Deus localizou Maria. O GPS de Deus te localiza também. Se você fugiu do Brasil, fugindo de chamado, fugindo de propósito, fugindo de problemas, deixou coisas sem resolver, Deus sabe onde você está. Ele vai te encontrar, Ele vai tratar com você e Ele vai te levar ao propósito. A Ele seja a glória. Deus, Ele não se equivoca. Ele não chega no endereço errado. Ainda que aparentemente no verso 27, quando você lê, você vai ver ali Lucas 1, verso 27,
aquela jovenzinha, que talvez alguns dizem poderia ter entre 15 e 17 anos, não era tão anormal estar prometida em casamento naquela idade. Ela era virgem, ela estava prometida em casamento, ela vinha da casa de Davi, de uma família decente, uma família tradicional, uma família religiosa, uma família de conduta, de ética, de moral. E agora vem o anjo até ela. Nós conhecemos já a história. E parece que o que o anjo lhe disse, parece que Deus errou o endereço. Não deveria ser já uma mulher casada, não deveria ser já uma mulher que tinha mais filhos. Aos nossos olhos, nós entendemos de uma forma as coisas de Deus, mas aos olhos do Senhor, Ele vê muito além. E aquilo que para Maria era um grande desafio, até mesmo ela estava correndo perigo de vida se ela aceitasse aquela proposta. Essa mulher, ela se submete ao Senhor, vamos ver logo mais. Mas a segunda ênfase dessa palavra de hoje é que, assim como Deus, Ele não erra o endereço, Ele não se equivoca com a pessoa. Talvez você olhe para você e diz, a mensagem que Deus tem para mim ou está me entregando não corresponde a como eu estou nesse momento ou às condições que estou vivendo. Deus é o Deus do impossível, como vamos ver hoje também. E Ele não se equivocou ao chamar esta jovem. Quem era ela? E para que momento, em que momento chegou aquela palavra na vida de Maria? Coloque bem claro hoje para você. Deus sabe onde você está, Deus te encontra e Deus não se equivoca quando fala contigo. Versículo 28, vamos lá? E entrando o anjo onde ela estava, disse, alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Sabe, eu sempre penso que nós precisamos sim explorar o texto, o contexto, aprender da história. A Bíblia se explica por si mesma. Então, eu sempre costumo olhar o texto, observar o texto, usar então das ferramentas da hermenêutica, da exegese, tentar entender toda essa técnica importante, fundamental, para não fugir das Escrituras. E o que eu estou enfatizando, sem sair do contexto, é uma aplicação prática para a tua vida, diante desta passagem. Assim que poderia deter-me mais no contexto, nas explicações, palavra por palavra, que é algo que eu amo fazer, mas eu quero ser objetivo em algo que você já conhece e trazer uma aplicação que não fere as Escrituras para os tempos atuais. Afinal, o Deus de Zacarias, o Deus de Isabel, o Deus de José e o Deus de Maria é o teu Deus. E o anjo disse para ela, dos sinais que Deus traz, mostrando que Ele não se equivoca, mostrando que Ele não errou o endereço, mostrando que se você está ouvindo essa palavra, Ele não se equivocou em relação a você e nem ao endereço para chegar até você. Aqui, Maria recebe uma manifestação da graça e da presença de Deus. Aleluia! Quando Deus fala, nós podemos sentir a sua graça e podemos sentir a sua presença. O anjo disse, alegra-te muito, favorecida. Alegra-te muito, graciosa. Alegra-te muito, você que foi agraciada com o favor imerecido. O Senhor, Ele é contigo. Louvado seja Deus. Parece que temos recebido tantas palavras negativas nesse ano de 2020. Parece que tudo ficou tão túrbio, tão difícil. E a gente parece ter dificuldade de ouvir agora, no final de dezembro de 2020, essa palavra. Alegra-te. Meu irmão, minha irmã, casal, jovem, criança, adolescente, igreja do Senhor na Holanda, vida plena, alegra-te. A graça do Senhor está sobre ti, igreja. O favor do Senhor é sobre ti, igreja. O Senhor não errou o endereço. Alegra-te, favorecida. Alegra-te porque em ti está sendo gerado algo de vida, algo para a vida, porque o Senhor é contigo, assim como Ele foi com Maria. Louvado seja Deus. Qual é o impacto daquela mensagem que Maria ouviu do anjo? O impacto foi tremendo no verso 29, que ela ficou perturbada e ela se pôs a pensar o que significava aquela saudação.
Quando ouvimos a palavra de Deus, e eu creio em espírito, Deus está falando contigo claramente, no teu espírito, na tua mente, te impactando. Ele também está fazendo você pensar sobre a promessa e tentar entender. Isso te agita, isso mexe com você. Eu oro para que essa palavra agite você. Eu oro para que essa palavra perturbe você. Tire, se necessário for, o teu sono, para que você esteja refletindo que no final desse ano, Deus está falando ao teu coração. Aleluia, dizendo que há uma parte dos sonhos dele que ele colocou dentro de você e que se complementa com o que ele colocou dentro do coração de outros irmãos e irmãs. E é muito fácil de entender, porque somos um rebanho do Senhor, uma igreja do Senhor. Então, na nossa igreja, há partes de um projeto no coração de um e partes do projeto no coração de outro. Se você tem o mesmo dom que eu, se você tem o mesmo chamado que o outro irmão, nós não precisamos disputar, nós não precisamos lutar, nós não precisamos ter problemas quanto a isso. Simplesmente entendendo a palavra do Senhor. Se os teus dons são parecidos aos meus, vamos unir força para fazer uma grande obra para Deus. Se os teus dons são parecidos do outro irmão ou do outro casal, vamos unir forças para fazer uma grande obra para Deus. Aleluia! Versículo 30. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E hoje também o Senhor fala para nós como igreja, nesses dias de Natal, um Natal atípico, um Natal diferente, um Natal que a gente nem tem certeza se poderemos comemorar com os amigos, com os irmãos. O Senhor está dizendo: não temas. Igreja do Senhor, não temas. E aí ele descreve do verso 31 ao 33 quem seria Jesus. Grande, chamado Filho do Altíssimo, receberá o trono de Davi, reinará para sempre em um reino sem fim. Interessante que quando o mesmo anjo fala com Zacarias sobre João Batista, lá em Lucas 1, verso 15 e 17, dá para a gente fazer uma ótima, linda comparação. O que Deus estava colocando em Maria era o Messias. O que Deus tinha colocado em Isabel era o profeta que lhe prepararia o caminho. E o que eu posso aprender dessa lição, louvado seja o nome do Senhor, é que Deus está juntando suas peças para cumprir o seu propósito em nossas vidas. Aleluia! Eu quero que você entenda algo da parte do Senhor. Tenha a disposição para obedecer, como Maria teve, e não dê lugar à incredulidade e à dúvida, como foi o caso de Zacarias. Lucas 1:34, Maria faz uma pergunta ao anjo, muito parecida com a pergunta de Zacarias em Lucas 1:18. Agora veja que havia uma diferença. Maria queria saber, por isso ela perguntou, saber para obedecer. A pergunta de Zacarias era uma pergunta de dúvida, isso está claro em Lucas 1:20. Assim que nós podemos fazer a mesma pergunta para o Senhor, mas Deus conhece e sonda o coração. Abel e Caim trouxeram ofertas ao Senhor, mas Deus aceitou a de Abel e rejeitou a de Caim. Assim que nós possamos aprender que nem sempre as mesmas vias que uma pessoa usa e as mesmas que nós usamos, ainda que pareçam iguais, Deus vai aceitar ambas. Aquela mulher, um homem, um fariseu entrou no templo e fazia oração. E também tinha ali um homem pecador, também fazendo oração, um publicano. Os dois estavam no templo, os dois oravam, mas Deus rejeitou a oração de um e aceitou a do outro. A pergunta parecida de Maria com a de Zacarias tinha uma diferença. Ela perguntava para obedecer. Zacarias perguntava porque tinha dúvida. Deus está falando contigo, e quais são tuas perguntas agora para o Senhor? O anjo trouxe direção para Maria. Versículo 35 ao 36 fala sobre a direção claríssima que Deus deu através do anjo. E eu tenho certeza que Deus também é um Deus de direção. Igreja, Vida Plena, irmãos, nós não estamos sem direção. Nós não estamos, nós podemos passar por crises, nós podemos passar por momentos difíceis, oscilações. O que você sente, o que você pensa, ou o que eu sinto, ou o que eu penso, não significa que não temos direção. As oscilações, os momentos difíceis que a igreja tem passado, ou quantos momentos de júbilo, quantos momentos de apogeu da igreja, estávamos lá nas nuvens, a igreja lotada, os crentes, mais pessoas chegando.
E depois vem tempos que parece que estamos de lua minguante. Mas seja o tempo que for, Deus tem dado direção para nós. Esta igreja não está fora da direção de Deus. Esta igreja não deixou de ser agraciada e ela não está fora da presença de Deus. Verso 37. Esse Deus do impossível, ainda em situações impossíveis para o ser humano, está operando. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não há nada impossível. Louvado seja Deus para o cumprimento das promessas, dos propósitos de Deus nessa igreja, a nível coletivo, como corpo de Cristo, e na tua vida, meu irmão, minha irmã, de forma individual. E eu quero estar concluindo essa palavra de hoje com o versículo 38, quando eu vejo a submissão total. O que precisamos, e como conclusão dessa palavra de hoje, desta série de mensagens sobre o Natal, olhando esse cenário armado antes do nascimento de Cristo e hoje aqui na predição do nascimento de Jesus, o que você e eu precisamos, todos nós, de submissão. Vamos nos submeter ao Senhor. Maria disse: aqui está a serva do Senhor, para que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Aleluia. Que seja essa a tua oração hoje. Deus tem uma direção para nós. E o que nós precisamos é de nos submeter ao Senhor. Pai, obrigado por tua palavra. Obrigado por teu Espírito Santo operando em nós. Da predição do nascimento de Jesus e das lições que podemos extrair e aplicar em nossas vidas hoje. Espírito Santo, segue com a tua igreja, a noiva de Cristo, esse grupo de irmãos. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, um grande abraço. E se essa palavra abençoou você, compartilhe com outros. Escute quantas vezes você quiser. Seja edificado, edificada. Deus te abençoe.